O tema dessa live foi as 7 dicas para a gente não ferrar o nosso relacionamento, né? Esse é o título do livro que eu lancei. Inclusive está gratuito lá, se você acessar na minha bio lá, você clica lá no link, vai ter Saiba Mais, você pode baixar o meu livro gratuitamente. 7 dicas para não ferrar o seu relacionamento. É um livro que eu lancei, um e-book que tem 33 páginas. Idade de Cristo. Então, se você puder ler, vai ser ótimo. Eu vou contar 7 dicas. São 7 erros mais comuns, por isso que o Mãozinho botou lá 7 erros. Porque essas 7 dicas vão em cima de 7 erros que ferram os relacionamentos da gente. Ferrar é aquilo que a gente faz com boi, marcando, traz sofrimento, né? O primeiro de todos, eu comecei com, eu acho que é o mais importante. Contribua. É fácil amar uma pessoa que me ajuda a amá-la. Então não fica parado esperando que o outro derrame o seu amor enquanto você não o ama. Contribuição é serviço. A gente precisa servir o nosso próximo e muitas vezes o nosso próximo mais próximo é aquele que dorme na nossa cama. Perfeito. Contribua. Perfeito. A segunda coisa que eu digo é reconheça. Ninguém é obrigado a fazer nada para você. Se você entende que o outro não tem obrigação de lhe servir, a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer o que ele está fazendo com você. Fica mais fácil, isso é até uma contribuição. Se você não for chato, se você não achar que tudo que eu faço para você é porque eu devo fazer, se você achar que o que eu faço é uma expressão de amor, você deve, então, mais uma demonstração de amor, retribuir, mas também reconhecer. Elogie, não critique, elogie. De crítica o mundo está cheio. A terceira coisa que eu digo, eu estou contando as 7 dicas para vocês, viu? Seja preciso ao se expressar. Só que aí no livro eu conto com bem mais tempo, né? Seja preciso a se expressar. As pessoas, elas não são obrigadas a entender tudo que você fala. Aqui na sua cabecinha existe um mundo de ideias que se entrelaçam e constroem uma coisa chamada sentido. Mas a minha cabeça, que está fora da sua cabeça, ela não tem uma série de informações que você tem. Então você precisa me ajudar a entender o que você está dizendo. Pode parecer óbvio para você que fala, mas para as pessoas que estão escutando, nem sempre elas são óbvias. Então, seja preciso na hora de falar. Você já diz o que você quer falar. Eu quero falar sobre isso. Já ajuda a gente a abrir a caixinha e entender o que é. Aí você vai dizer, de preferência, a conclusão. O porquê que você está falando aquilo ali. E depois você traz o quê? Um desenvolvimento do porquê que você chegou àquela conclusão. Isso eu aprendi a simplesmente fazer isso na aula de redação com tia Hilda, lá do Colégio Veracruz. Se tiver alguém aqui do Colégio Veracruz, dá um olá aí. Né? Tia Hilda, infelizmente, faleceu, mas ela gravou esse ensinamento na minha mente. A quarta coisa que eu digo a vocês, não se compare. O que é comparar? O que é se comparar? É quando a gente fica olhando para o lado, para as pessoas que interagem com o nosso cônjuge, e a gente fica sentindo ciúmes, achando que essa pessoa recebe mais atenção que a gente, que ele faz isso dessa forma, aquilo outro. Não faz isso. Cada amor, cada coisa que você recebe do seu cônjuge, ele é específico para você. Eu gosto de dizer sempre que é o seguinte, você concorre em, vamos dizer, tiro ao alvo e a outra pessoa em surf. Vocês não conseguem competir juntos. Não se compare, você não concorre com as pessoas da família, você não concorre com os amigos. Eu digo que é saudável nós termos amigos. Quantas vezes eu fui enriquecido na presença desse jovem que está aqui do meu lado, na minha frente aqui, na verdade, André Maon. Nós precisamos, sim, ter amigos. Não dá para um casal viver um para o outro 100% do tempo. Isso é loucura. Na psicanálise, a gente chama isso de loucura 2. É quando 2 se juntam e ele diz, é nós contra o mundo, a gente não precisa de mais ninguém. Cara, você vai ficar muito pobre e burro. Nós precisamos da diferença, nós precisamos de um amigo sincero para dizer assim, Flávio, você está errado. E eu adoro pessoas que são sinceras. Muito melhor ter um amigo sincero do que 10 bajuladores. Os bajuladores não servem para nada. Então, assim, não fica bajulando ninguém, porque isso não traz bem para ninguém. Isso faz de você uma pessoa fraca, faz de você uma pessoa sem valor para as pessoas. Ninguém gosta de um bajulador. Flávio, você falou para as pessoas elogiarem as outras. Elogio é diferente de bajulação. Bajulação é um ato de manobra. Elogio é reconhecer
o valor das pessoas. É dizer assim, meu irmão, você é importante para mim. Não elogia qualquer um, não. Elogia as pessoas que têm valor para você na sua vida. A quinta coisa, a quinta dica que eu digo no livro é: não exija provas de amor. Tem um ditado, uma história, acho que é um conto de Nelson Rodrigues, que diz o seguinte: quem busca provas de amor nunca se cansa de tê-las. O ciumento, ele pede uma prova de amor de manhã, na hora do café da manhã, ali às 10 horas, naquela pausa para o cafezinho no trabalho, ele precisa de novo, na hora do almoço mais uma, ele nunca tem paz. E aí o que acontece com uma pessoa que demanda provas de amor o tempo todo? Cansa o seu cônjuge. Ninguém precisa estar provando o amor para você o tempo todo. A gente precisa entender que a outra pessoa está com a gente, ela nos serve de uma forma ética, de uma forma prática no cotidiano, e ela não precisa estar fazendo grandes provas de amor. De novo, não tem nada a ver com aquela história de ser um ouro, de você ficar quieto na sua e de você não elogiar, não é isso. Mas provas de amor é quando muitas vezes as pessoas elas colocam assim, vou dar um exemplo que eu já vi acontecer muito. Ou eles ou eu. Você tem que escolher entre mim e eles, entre os seus amigos, entre a sua família e eu, entre sair com aquele jantar que foi combinado com os Isso é uma falha tremenda, né? Isso dói, isso machuca. É difícil a gente desenvolver, é difícil a gente sentir amor para uma pessoa que coloca a gente em situações difíceis, com frequência, para que a gente demonstre, para que a gente prove o nosso amor. A sexta dica que eu dou para os relacionamentos é: tenha expectativas realistas. O grande problema da frustração é que as pessoas têm expectativas irreais, absurdas. Não dá. Não dá para exigir tanto das pessoas. Veja, eu já disse isso, que nós somos falhos. Eu fiz aquela brincadeirinha dos bonequinhos, né? Eu com a minha falha, junto com a minha esposa com a falha dela. Então, já é difícil viver a minha vida sendo eu. Se eu tiver que carregar o teu peso, vai ficar mais difícil ainda. Então a gente precisa ser companheiro, um junto com o outro. Tem hora que você me carrega, tem hora que eu lhe carrego. É assim que funciona a dinâmica do casal. Então tem expectativas realistas. Por exemplo, quando uma pessoa virou: eu não quero que você tenha mais nenhuma rede social. Nossa. Eu parei. Na mesma hora eu disse assim: você acha que isso é possível? Veja, e a gente não estava nem nessa crise que a gente está vivendo hoje. Eu disse: fulano é um comerciante. Como é que fulano não vai ter uma mídia social, não vai conversar com as pessoas, não vai conversar com clientes? Daqui a pouco você vai dizer que a partir de agora só pode se relacionar com homens. E daqui a pouco pode ser que ainda diga assim: nem com homens mais quer. Então isso extrapola o que nos é de bom tom, o que é prático, né? É ilógico isso, né? Não dá para a gente exigir o céu para as pessoas. As pessoas moram nessa terra, elas têm os pés melados de barro. O céu é uma abstração, o céu está lá em cima, a gente não alcança. A gente sente o cheiro dele, mas a gente não toca. Você já tocou o céu? Não. Nem os caras que pulam de paraquedas tocou o céu. O céu é uma abstração. Então a gente precisa exigir respeito, a gente precisa garantir um mínimo possível para a gente viver nessa vida da melhor forma possível. E a 7 dicas que eu dou para fechar com chave de ouro é a mais difícil de todas. Se chama perdoe. Nós somos seres humanos falhos, nós erramos, você também erra. Então, sabendo que eu erro com você e você erra comigo, é justo que a gente se perdoe. E uma frase muito boa, acredito que é de Philip Yancey, que diz o seguinte, que o rancor é beber um veneno esperando que o outro morra. Se você não perdoar, você vai carregar um peso sobre sua vida terrível. Muitas pessoas vão fazer terapia simplesmente para aprender a perdoar. O que é perdoar? É pegar aquela promissória e rasgar. E dizer assim: meu irmão, você não me deve mais nada. Você está livre, segue sua vida e a partir de agora eu não quero mais pensar sobre o seu erro. E as pessoas têm uma verdadeira libertação. Palavra não falada ao acaso. Literalmente, o grande problema das pessoas é que elas guardam rancor, porque simplesmente elas não fazem aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Jesus não disse: olha, se teu irmão for digno, vai lá e perdoa ele. Não! Ele disse: olha, Pai, perdoa-os na mesma medida que eles perdoarem quem tem feito coisas ruins contra eles. Leia lá o Pai Nosso. E Jesus ainda é catedrático quando ele diz o seguinte: porque se vocês não perdoarem a eles, vocês também não serão perdoados.
Então, eu entendendo que eu tenho telhado de vidro, por melhorzinho que eu me esforce para ser, eu tenho meus pecados, eu não vou atirar pedra no telhado do vizinho. Eu vou fazer a política da boa vizinhança e vou dizer, pai, muito obrigado porque o Senhor me perdoou, porque eu perdoei a todo mundo que me ofendeu. E se eu estiver esquecendo alguém, vai lá e ajuda. O perdão é o remédio total para tudo. O perdão é libertação, meu amigo. É você andar livre. Quem perdoa, deita na cama e dorme. Sabe por que deita e dorme? Porque ele sabe que ele está perdoado por Deus. Se você não sabe que está perdoado por Deus, você dorme numa cama de pedra ou de espinhos. Então aprenda a perdoar, porque perdoar não é um mandamento, não. Ela é uma exigência para você ter uma vida plena. Então essas são as 7 dicas. Obviamente que eu falo um pouquinho mais lá, mas eu dei o resumo, a síntese disso daí. Se vocês puderem baixar, é só acessar o meu link lá no Saiba Mais, você vai fazer o download. Já vi algumas pessoas baixando aqui. Chega, a tecnologia é uma coisa fantástica. Já soube que 3 pessoas acabaram de baixar. Espero que eu possa abençoar a vida de vocês com esse livro. Cada uma dessas dicas, se você prestou atenção nas dicas que eu dei aqui para você, elas são passíveis de observação. Você sabe quando a pessoa está contribuindo para a sua vida? Sim ou não? Sim, claro. Não tenha dúvida. Você sabe quando a pessoa reconhece o seu esforço para ajudá-la, para amá-la? Sim. Sem Você sabe dúvida. quando a pessoa está sendo precisa na hora de falar? Tudo isso é observável. Quando a pessoa não se compara, ela está boa com ela mesma. Flávio, o que é interessante é que tudo que você colocou aí, agora, nessa última parte aí, nós nos sentimos atraídos a estar com essas pessoas. Nós nos sentimos atraídos a andar com elas. E aí eu queria dizer para você o seguinte, puxa vida, quando a gente liga um radar e identifica uma pessoa que tem construído, talvez, até algumas ações nocivas, a tendência nossa é, opa, por aqui eu não fico. Não é um ninho que me atrai pousar. Né? Eu falo sempre o seguinte, quando a gente observa bem a natureza, a gente aprende muito. Né? E aí, certa vez, eu percebi que os passarinhos fazem ninhos em locais aonde ele não sente nenhum tipo de hostilidade, nenhum risco que pode correr para ele e para os seus filhotes. E aí, com o tempo, eu percebi, disse, puxa vida, olha que negócio bacana. O passarinho fez um ninho na minha varanda. E eu me senti privilegiado. Porque não é? Eu me senti privilegiado, porque eu disse, puxa vida, então eu não estou estimulando medo nele. Pelo contrário, eu estou estimulando paz e um local tranquilo. Então, que você que esteja assistindo, você seja um promovedor de um ambiente de tranquilidade, de paz e de estímulo às coisas boas, né? Então, foi bacana essa coisa. E aí, o seguinte, eu faço um filtro muito forte, hoje em dia, de estar escolhendo muito bem as pessoas com quem eu vou andar, com quem eu vou conversar, com quem eu vou estar, né? Não tolere gente vagabundo, não, viu? Não. Olha, agora me lembrei, agora tem um versículo que diz o seguinte, não se engane, as más companhias pervertem os bons costumes. Isso é Paulo dizendo, agora eu esqueci o texto, mas esse é bom. Vovô dizia, quem anda com porcos, farelo come. Então a gente tem que aprender a selecionar mesmo. Paulo, eita, agora veio vários. Aí Paulo diz o seguinte ainda, que tem a ver a luz com as trevas? Nada. Com essas pessoas que praticam tais coisas, meu amigo, não sente para comer nenhuma refeição. Às vezes eu sou duro, né? Mas é porque eu já vi tanto sofrimento nessa vida. Tanto sofrimento, que às vezes não tenho paciência nem para ver TV, meu amigo. Porque o dia a dia é lidar com o sofrimento alheio. Então eu vejo as pessoas errando e eu tento apegar o máximo de chaves possível para ajudar a destravar o caminho das pessoas. Agora, nem todo mundo está disponível. Graças a Deus estamos aqui, 24, 23 pessoas, chegou um pico aí de 30 e tantas pessoas. Que bom! Então, vamos aproveitar esse momento para utilizar isso. Se você não baixou o livro, baixa o livro lá, acessa lá, lê isso aí, comenta, compartilhe, manda lá o link para a pessoa. Cara, acessa lá, faz o download disso aí. Eu acredito que esse livro ele é prático, ele é simples,
Você não precisa demorar 3 dias para ler ele. Isso. Ele é curtinho, porque acho que com um dia, se você sentar, você lê ele fácil. Quantas páginas tem, Flávia? Já dizia no bingo. Isso. 33! Idade de Cristo. Né? 33 páginas, cara. Dá fácil para você ler. E dá para ler com o seu cônjuge. Então, essas coisas são coisas práticas. Qualquer pessoa pode acompanhar isso aqui, sentar com o seu cônjuge e bater um contrato social. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.